Graça e paz, meus amados e queridos participantes do nosso canal Pérolas da Palavra. Sejam muito bem-vindos e eu gostaria só de lembrar, você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal e acesse o sininho, tá bom? Curta, espero que você goste, então dê um like e se você puder comentar. Temos alguns exercícios, se você puder comentar e colocar o teu ou mandar para mim, né? E também comente, né? Comente e compartilhe, que é especial para nós, tá bom? Conto com você para que o nosso canal possa alcançar o maior número possível de pessoas que aprendam a amar as Sagradas Escrituras. Muito obrigado. Vamos então ao nosso estudo bíblico de descoberta. Esse estudo bíblico é fundamentado em apenas um texto que nós vamos ler e o objetivo é que eu e você façamos descobertas que podem edificar nossas vidas, glorificar a Deus, nos guiar para sermos pessoas melhores e para glorificar ao nosso Deus. Então, vamos lá. O nosso estudo hoje se baseia no Evangelho segundo João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 14. É um texto riquíssimo em ensinos, em tantas coisas boas que nós vamos descobrir juntos, tá bom? Então vamos ler pela primeira vez. Normalmente nós lemos o mesmo texto por 3 vezes. Então, me acompanhem, por favor, tenha a sua Bíblia aberta e me acompanhem na leitura desse texto. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 14. Vamos ler. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existe, junto às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existe, junto às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos,
esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. No Evangelho segundo João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 14. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 14. Vamos ler. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existe, junto às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vamos orar. A tua palavra, meu Senhor, é poderosa, é linda. A tua palavra
ela é como espada que penetra no mais íntimo da nossa alma. A tua palavra é martelo que quebra toda pedra. A tua palavra é a verdade. E ela, sendo a verdade, nos liberta. Que através desse texto bíblico, o teu Espírito Santo, de forma sobrenatural, possa abrir os nossos olhos para descobrir nesse texto verdades profundas, princípios que devemos seguir para glorificar o teu nome e desfrutar de uma vida maravilhosa e abençoada. Oramos-te no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Então, agora, de preferência sem olhar, né, as Escrituras, vamos falar na nossa própria linguagem o que nós acabamos de ler. Não é uma interpretação, é apenas colocar o texto lido, depois de 3 vezes, na nossa própria linguagem. Então, o texto diz que, depois da festa, Jesus ia para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele, ao entrar pela porta das ovelhas, ele passou perto do tanque chamado, né, em hebraico, Betesda, que era um tanque de 5 pavimentos, né, 5 andares, e nesse tanque ele tinha uma coisa singular. Havia, né, um tanque de águas, obviamente, e nos alpendres, nos andares desse tanque, havia uma multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, que estavam ali esperando que o anjo movesse a água, porque de tempos em tempos o anjo descia, movia a água, e a primeira pessoa que se lançasse ou fosse lançada no tanque ficaria curada da sua enfermidade. E Jesus, passando ali, viu um homem. Esse homem já estava enfermo há 38 anos. Não diz o texto que estava há 38 anos ali, mas há 38 anos enfermo. E Jesus, passando, viu, sabendo que ele estava assim há muito tempo, Jesus chegou para ele e perguntou: você quer ficar são ou quer ficar curado? E o homem respondeu dizendo o seguinte: olha, eu não tenho ninguém que, quando a água né, quando o anjo move as águas, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. E quando eu começo, ou eu tento ir, ou eu vou, chega outro primeiro, e eu então não sou curado. E Jesus então fala para ele: levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente aquele homem pegou o leito, se levantou, pegou o leito e andou. Nisso que ele sai, ele encontra com os judeus. Lembremos que Jesus foi a Jerusalém para uma festa dos judeus. E ele encontra os judeus, e os judeus olham ele carregando o seu leito, então pergunta: você sabe que hoje é sábado e que você não pode carregar o leito? E aí ele diz: olha, o homem que me curou disse: levanta-te, pega o teu leito e anda. E aí os judeus perguntaram: mas quem é a pessoa que te disse: levanta, toma o teu leito e anda? Ele não sabia, porque o texto diz que Jesus, depois de curar, entrou no meio da multidão. E ele não sabia quem era Jesus. E o texto termina aí, né? E aí Jesus vai ao templo, e quando Jesus chega no templo, provavelmente algumas horas, alguns minutos, a gente não sabe ao certo, provavelmente Jesus saiu dali e foi para o templo, e o homem também foi para o templo, né? O objetivo talvez seja para agradecer, enfim. Ele estava no templo e Jesus chega para ele e fala: olha, agora que você está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aí, então, ele, sabendo quem era, falou com os judeus: olha, o homem que me disse
levanta, toma um leito e anda, é Jesus. Muito bem. Muito lindo, né? Maravilhoso esse texto. Muito bem, esse texto, ele envolve algumas pessoas. A gente tem aí Jesus, a gente tem o enfermo, a gente tem os judeus, né, que estão aí, né, e a multidão de enfermos. Nós vamos estudar alguns desses personagens, tá bom? Eu quero que você me acompanhe, se você tiver um papel, se você quiser anotar, enfim, o nosso propósito é descobrir verdades que possam mudar a nossa vida e nos aproximar de fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Então vamos lá. Então vamos começar com Jesus. O que esse texto nos revela sobre Jesus? Lindo, né? Jesus saiu, vinha, entrou em Jerusalém e na entrada, na porta das ovelhas, ele passa perto do tanque e ele então olha ali um homem que estava enfermo há 38 anos. A primeira coisa que esse texto me revela, e eu acho que para você, né, você vai descobrir muitas coisas, não apenas as que eu descobri pela graça e por obra do Espírito Santo, mas ele vai trabalhar também na sua vida para você descobrir muitas coisas. A primeira coisa que eu descobri sobre Jesus é que Jesus vê cada pessoa, mesmo ela estando no meio de uma multidão. Veja só o texto, quando a gente começa a olhar o texto, no versículo de número 1, diz assim, versículo 2, perdão, existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pavilhões. Nestes pavilhões jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, etc. Então, veja, Jesus entra, ele passa perto de um tanque que tem 5 andares, obviamente não eram os andares como é hoje, né, muito alto, eram andares, e os historiadores dizem que esses andares não eram tão altos, que as pessoas para andar tinham que passar curvados. Não eram muito grandes, obviamente, a largura desses andares era mais ou menos circular, esse tanque, obviamente, porque era um tanque, e construíram em volta desse tanque esses andares, não muito altos, as pessoas passavam meio que abaixadas, e de uma largura de mais ou menos 2,5 metros. Então, ali ficavam aglomeradas as pessoas prontas para se lançarem no tanque quando a água fosse movimentada, né? Então, Jesus passa a ver aquela multidão e ele, no meio dessa multidão, eu quero que você imagine essa multidão, né? Ali de enfermos, ali, ele olha para um homem, ele vê um homem numa situação de muita espera ali. Né? Isso particularmente, aqui a gente não estuda contexto, né? A gente não estuda nada, a gente estuda o texto. Então, o texto não fala muito se esses 38 anos desse homem enfermo era ali no tanque, indo todo esse tempo. Não importa, mas eu imagino que seria, né? Eu imagino, mas não tem como fazer. Esse homem lá, e Jesus passa e vê. Então, a primeira coisa que esse texto me revela sobre Jesus é que ele, no meio da multidão, ele me vê, ele vê a minha necessidade, ele vê o que eu estou passando, assim como ele vê a sua necessidade e vê você, mesmo no meio da multidão. Mesmo que você se sinta solitário, ele te vê. Fantástico, né? Segunda coisa é que ele sabe a nossa realidade. Ele sabe. Jesus sabia que esse homem, ele precisava de que Jesus fosse a ele. Né? Talvez porque ele se sentisse só, talvez porque ele mesmo, algumas Bíblias falam que ele era paralítico, mas o texto não dá certeza disso, apenas afirma que ele era enfermo, e quando ele diz para Jesus, né, que ele não tinha ninguém
que levasse ao tanque, e quando ele ia, outro chegava primeiro, é possível que ele sofresse de uma dificuldade para andar, era manco, ou puxava de uma perna. A gente não sabe, mas a Bíblia não diz que ele era paralítico, pelo menos na minha versão. Eu já conferi isso também em inglês, não diz que era paralítico, diz que ele era enfermo. E Jesus chega para ele, porque depois a gente vai analisar um pouquinho ele, né? Ele se sentia sozinho, largado, sem ajuda, e Jesus chega para ele e fala: levanta, toma o teu leito e anda. Fantástico isso, né? Ele sabia das necessidades dele, sabia do que ele precisava, mesmo antes, né, dele conhecer a Jesus. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Né? Eu já vou adiantar aqui, esse homem não sabia quem era Jesus. Isso é muito bonito. Outra coisa, né, é que Jesus não faz nada, mesmo ele sabendo do que nós precisamos, não faz nada sem que nós concordemos ou queiramos. Ele pergunta: você quer? Eu gosto dessa pergunta de Jesus no versículo de número 6, né? Jesus diz assim: vendo o homem deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: quer ser curado? Você quer? Eu descubro que Deus não violenta a nossa vontade. Por isso que ele nos deu a liberdade de escolha. Especialmente depois que o homem pecou, comendo do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele agora é sabedor do bem e do mal, ele tem que escolher. E muitas pessoas não entendem isso. Deus sabe o que eu quero, sabe. Deus, se ele quisesse me dar, ele daria. Não é assim. Ele pergunta: você quer? De fato você quer? Você quer ser curado? Você precisa disso, mas você quer isso? Porque há uma grande diferença entre o que eu preciso e o que eu quero. Muitas pessoas precisam de coisas, mas querem outras. Isso é uma grande realidade. Então, Jesus pergunta: você quer ser curado? Tá? Isso é fantástico. Outra coisa é que ele se mostra todo-poderoso quando ele dá as três ordens, né? Levanta, toma o leito e anda. Jesus não impõe nenhuma condição, Jesus não faz nenhuma alusão à vida dele, vida espiritual, vida, nada. Ele mostra: eu sou todo-poderoso. Então, você quer, então levanta, pega o teu leito e anda. E o texto diz imediatamente. Eu gosto desse texto, né? Quando ele falou assim, levanta, versículo de número 9, imediatamente o homem se viu curado. E tomou o leito e pôs-se a andar. As coisas de Deus não são em prestação. Quando é de Deus, é imediato. Eu sei que o que eu estou falando pode assustar muitas pessoas, mas é o texto, não sou eu que estou inventando, diz imediatamente. Aí, se você é um exegeta, um hermenêutico, ele vai falar: mas é porque Marcos, o evangelista Marcos, escreve aos romanos, então, não é isso. É o que o texto diz. E se eu creio que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, não é Marcos que está escrevendo, é o Espírito Santo que está nos revelando coisas fantásticas. Então, Jesus fala com ele: levanta, eu te mostro todo o meu poderio, toda a minha glória. E ele se levantou. E uma outra coisa que o texto me revela sobre Jesus é que ele se preocupa com o nosso futuro. É interessante que a maioria das pessoas só se preocupa com o presente. Se eu estou bem hoje, está tudo bem para mim, ótimo. Elas esquecem-se que existe um futuro. E a maioria, como eu disse, não se preocupa com o seu futuro, mas Jesus se preocupa com o nosso futuro. Ele se preocupou com o futuro desse enfermo curado. Quando ele encontra esse enfermo no templo,
Jesus chega para ele e fala: agora que você está curado. Eu vou repetir as próprias palavras de Jesus. Ele diz assim: olha que já estás curado. Então Jesus, olha, você está curado agora. Né? Se havia alguma dúvida no seu coração, você está curado. A obra foi completa. Você está curado. Aí ele acrescenta: não peques mais. Não peques mais. Algumas pessoas lendo isso falam: então a doença dele era fruto do pecado. Eu sempre gosto de dizer, né? A doença em si é fruto de pecado. Qualquer doença, não é o meu pecado. É o pecado que existe no mundo, é a deteriorização do ser humano, que foi consequência do pecado. Antes de Adão e Eva pecarem, não havia morte. Quando Adão e Eva pecaram, a morte passou a existir. Então, essa morte, ela é resultado de doenças. Então, toda doença que existe, os vírus, as bactérias, toda enfermidade passou a existir depois do pecado. Então, nesse sentido, não é que eu pequei, estou doente porque eu pequei. Não é isso. Isso não. Ainda mais quando você serve ao Senhor, não é fruto do seu pecado a doença. A doença é natural no mundo que nós vivemos. Temos a possibilidade de nos livrar dela temporariamente. Né? Minha esposa foi curada de câncer, glória a Deus. Mas existem outras enfermidades. Eu fui curado de muitas coisas, mas existem outras enfermidades. E uma delas, no futuro, eu espero que bem longínquo, vai tirar a minha vida. Isso é natural, porque eu não nasci para morrer, você não nasceu para morrer, mas para viver eternamente. No entanto, por causa do pecado, o pecado, então, gera a morte. Nesse sentido, é que a gente pode entender. Mas, nesse texto, Jesus está dizendo: para que não te suceda coisa pior. O que é pior que uma enfermidade? A morte eterna. Por isso, Jesus disse: não peque. Porque o pecado pode até gerar enfermidade. Mas a pior consequência do pecado é a morte eterna. Então, se já estava ruim você enfermo, imagina você agora vivendo ou, né, estando longe de Deus, condenado a viver, se é que no inferno vai ter vida, vai viver em tormento longe de Deus. E essa preocupação Jesus também tem comigo, tem com você, do nosso futuro. Por isso, essa frase, você e eu precisamos extrair para mim e para você. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Certo? Muito bem. Eu sei que existem ainda muitas outras coisas sobre Jesus, mas vamos lá. Vamos falar sobre os judeus. Os judeus que viram aquele homem andando num dia de sábado. E chegam para aquele homem repreendendo. Eu gosto dessa expressão, né? No versículo de número... onde está? Versículo de número 9 e 10 diz assim: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, ou seja, porque era sábado, por isso disseram os judeus àquele que havia sido curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Vamos analisar um pouquinho esses homens. Bom, os judeus, eles não fizeram nada por esse enfermo, nada. Esse homem estava lá, doente já há 38 anos, não sabemos quantos anos ele estava ali esperando o mover das águas, e esse homem disse: eu não tenho ninguém. Então os judeus não ajudaram. Não o ajudaram.
mas na hora de recriminar, foram os primeiros. Isso acontece muito, né? Muita gente que não te ajuda em nada é a primeira pessoa a te recriminar. Pior é o que acontece com os religiosos, aqueles que se dizem espirituais. Não fazem nada por ninguém, mas sempre estão prontos a recriminar, a condenar e a julgar. Eu gosto dessa expressão, não te é lícito. Eles não se incluíram. Olha só que sagacidade, né? Que sutileza. Eles deviam dizer, não nos é lícito carregar o leito. Mas eles, para você, não. Em outras palavras, eu poderia dizer assim, para mim é possível, mas para você não. Muitas pessoas dizem, eu posso, mas você não pode. E esses são os piores religiosos do nosso tempo. Para eles, tudo é possível, mas para alguém, não é possível. Então, te condena, te critica, né? E isso é muito, muito terrível. Então, esses homens nada fizeram para ajudar, mas foram os primeiros a criticar. E, para mim, a pior descoberta que eu fiz dos judeus aqui é que eles nem consideraram a cura desse homem. Eles não quiseram nem saber. Veja só, quando o homem disse, respondeu, o mesmo que me curou, versículo de número 11, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Então perguntaram os judeus, quem é esse homem que te disse, toma o leito e anda? Eles podiam perguntar, você era enfermo? Como é que foi? Você foi curado? Não, não se interessaram pela cura, pelo milagre, pela transformação. Eles deviam falar, parabéns, puxa, você é aquele cara que há 38 anos estava doente, e eu te conheço, você vem aqui todo dia, e você não precisa mais, puxa vida, glória a Deus, né? Não, assim, não, mas você não podia, é sábado. E quem é essa pessoa que mandou você? Quem é esse que tem essa autoridade de mandar você no dia de sábado pegar teu leite e andar? Quem é esse cara? Olha só a audácia deles. Eles não ajudam, não se interessam, usa a religião para te restringir e não tem nenhuma empatia, nenhum sentimento e não celebram com você as vitórias. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo algumas vezes, Deus me dá muitas vitórias e eu encontro poucas pessoas que celebram comigo. Mas para criticar, já encontrei várias. Então, outra coisa é que eles não conheciam Jesus. Olha que Jesus está andando ali com eles, Jesus está... Eles nem sei quem é esse homem. Quem é esse homem? E pelo texto na Bíblia em inglês, porque na Bíblia, na tradução em português, diz que Jesus se retirou porque havia muita gente. Dá a impressão de que Jesus não queria fazer mais milagre. Não, nada disso. Eu gosto muito da tradução em inglês que diz que Jesus se misturou na multidão. Por isso que o homem não sabia quem ele era. E havia uma grande multidão. E Jesus fala, pega o teu leito, levanta, pega o teu leito e anda. E o homem vai, levanta e anda. E Jesus entra na multidão. Por que Jesus fez isso? Que é uma outra descoberta que eu não passei no início, não é para vocês. Jesus não está atrás de aplausos, de holofotes, como muitos hoje, né? Jesus não está aí para que eu curo. Não, ele foi lá, fez sem fazer, saiu na surdina, tranquilo, no meio da multidão. Jesus se misturou, dizendo, não, eu sou igual a vocês. No sentido de vida. Não estou aqui para fazer show, né? Gravar, colocar na televisão. Não, eu vim suprir uma necessidade e sigo o meu caminho. Mas isso é muito legal, né? Mas a multidão, mas os judeus não o conheciam, né? E por isso que eles se importavam, eram legalistas, usavam a religião para recriminar os outros
e aquilo que o dever é deles, o desfrutar é meu. Isso é terrível, né? Muito bem, vamos agora analisar um pouquinho a vida deste homem enfermo. Se você quiser, né, o título da Bíblia está o paralítico, né? Se você quiser achar que a enfermidade dele era paralisia, não tem nenhum problema. Se você considerar que ele apenas estava enfermo com qualquer tipo de enfermidade, mas tem a ver com o fato dele andar, né? Devia ser uma enfermidade nas pernas, no quadril, enfim. Não importa o tipo de enfermidade, a Bíblia fala que ele era um enfermo. Vamos analisar um pouquinho. Primeiro, a Bíblia nos revela que esse enfermo estava com essa enfermidade há 38 anos. É bom a gente lembrar que, biblicamente falando, uma geração ela é contada com 40 anos. Ou seja, faltavam 2 anos para que a geração desse homem fosse considerada uma geração enferma. Ele estava nos últimos, para alguém se referir a ele, dizendo assim, esse homem é enfermo a vida toda, a geração dele. Isso é bastante significativo, por isso 38 anos. Por isso Jesus foi a ele, porque provavelmente outros tinham mais tempo, mas ele estava chegando no seu limite. E ali estava aquele enfermo, e Jesus foi a ele. Outra coisa é que esse homem não conhecia Jesus. E nós temos uma ideia muito errada de que Deus só atende quem é crente, ou quem ora, ou quem vai à igreja. Isso é que é absurdo. Para Deus, todo ser humano que foi criado à sua imagem e semelhança é alvo da sua bênção e da sua graça. Todo. E havia ali um homem que não o conhecia, que não pediu, que não cria, que nada, estava ali doente. E Jesus pergunta: você quer? E esse homem, ele nem responde diretamente. Se lembrar do estudo Descoberta passado, Bartimeu disse: eu quero ver, eu quero tornar a ver. Esse homem não, ele diz: olha, ele deu 2 desculpas para continuar doente. A primeira é: eu não tenho ninguém que me lance num poço. Eu não tenho. Né? Jesus não perguntou se ele tinha ou não tinha. Jesus perguntou: você quer ser curado? Não é verdade que muitas vezes nós nos parecemos um pouco? Eu pareço muito, né? Jesus faz uma pergunta, você quer isso? Mas eu estou meio cansado, eu não respondo. Eu dou desculpa. Ou culpo alguém pela situação que eu estou. Indiretamente, esse enfermo estava culpando as pessoas que não o ajudavam. Eu não tenho ninguém. Eu dizendo: como é que você quer que eu seja curado? O anjo vem, desce, move a água, e ninguém está aí para mim. Já parou para pensar nisso? Que essa é uma desculpa muito esfarrapada que muitas pessoas dão. Não tem ninguém se importa. Eu não vou mais à igreja, ninguém liga, o pastor nunca me cumprimenta, eu não faço isso, eu não oro, porque Deus nunca responde. São desculpas, desculpas, para justificar a nossa situação de enfermidade. Mas ele não parou aí, não. Ele disse assim: e quando eu vou, ou seja, eu espero por alguém. Quando não vem ninguém, eu tomo a iniciativa de ir. E quando eu vou, outro vai na minha frente. Olha só, as palavras dele são algo assim muito interessante. A partir do versículo de número, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, versículo 7. Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A segunda desculpa. Tem gente mais esperta, tem gente mais capaz,
Tem gente com mais habilidade, mas todos são enfermos. Isso não é desculpa. Todos têm suas limitações. E por que que uns chegam primeiro no tanque do que outros? Boa desculpa. Boa desculpa. Ah, mas, pastor, esse era um aleijado. Boa desculpa. Né? Porque ali devia ter muitos aleijados. Não só ele. Então, assim, ele não responde o que ele quer, ele tenta justificar a situação em que ele se encontra. Tome muito cuidado. Isso é próprio de quem não conhece a Jesus. Muito próprio. Mas o quadro muda de repente. Ele não conhecia Jesus, não sabia do poder dele, não conhecia a fama dele, não conhecia nada. Aí Jesus fala: levanta-te, toma o teu leito, versículo 8, e anda. Vou ler de novo. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. O que é que o homem fez? Versículo de número 9. Imediatamente o homem se viu curado. Olha que texto lindo. A Bíblia não diz. Imediatamente o homem foi curado. Imediatamente ele se viu curado. Que coisa linda. Olha que fé. Que fé, mesmo sem conhecer o Deus Todo-Poderoso revelado em Jesus Cristo, seu Filho, quando Jesus dá a palavra de ordem, ele se vê curado. Ele se vê curado. E esta é a razão pela qual lá no templo Jesus fala: agora você está curado. Guarde isso, não foi apenas o que você se viu, é a sua realidade. Não é apenas algo que você sentiu ou que no momento você, assim, no ímpeto, não, você está curado. Voltamos lá no versículo de número 14. Olha que já estás curado. Jesus confirma. Antes o homem se viu curado. Fé. A fé vem antes ou vem durante o milagre. E ele, ao se ver curado, tomou o leito e começou a andar. Sensacional. Como eu gostaria que os crentes de hoje fossem assim. Jesus dá a palavra e imediatamente você obedece. Você já vê o resultado daquela palavra dada por Jesus. Que fantástico. Que fantástico. Um homem que demonstrou obediência genuína a uma ordem, a um mandamento de Jesus. Né? Porque foram 3 verbos difíceis. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Uau. Quando Deus fala isso para mim, como é que eu reajo? Quando Deus fala isso para você, como é que você reage? Como esse enfermo? Ou como esse enfermo antes de ouvir as palavras de Jesus? Porque antes de ouvir a desculpa, não posso, porque não tem ninguém, tem gente mais... Essa é a desculpa antes da palavra de ordem de Jesus. Mas no momento em que Jesus deu a palavra de ordem para aquele enfermo, ele se viu curado, levantou-se, tomou o leito e andou. Muito, muito, muito bonito, né? Demonstra total obediência ao Senhor Jesus. Maravilhoso isso, né? Outra coisa muito interessante desse homem, que uma vez curado, ele não foi para casa. Ele foi para o templo. O texto não diz o que ele estava fazendo no templo, mas ele foi para o templo. É possível eu entender que ele foi para agradecer a Deus. É possível entender que ele foi para ver se o homem que o havia curado estava no templo. É possível. Mas o fato narrado no texto é que ele foi ao templo.
Quando eu e você somos abençoados, somos curados, onde a gente vai primeiro? O que a gente faz primeiro? É muito sério, né? Como é que está o seu relacionamento com a casa de Deus? Vale a pena pensar nisso. Um homem que não conhecia Jesus, que não era, provavelmente não era um homem religioso, por causa da sua enfermidade, né? No judaísmo, o enfermo era sinal de pecado, então não era considerado uma pessoa, né, digna. Provavelmente não podia entrar no templo, e a primeira coisa que ele fez, pelo menos relata o texto, é uma vez por ano ir ao templo. Isso é maravilhoso. E, finalmente, algumas pessoas podem até achar que ele estava traindo Jesus quando ele chamou o judeu. Ei, agora eu sei quem ele é. Na verdade, eu descobri que ele foi dar testemunho. O homem que me curou está aqui. Ele é Jesus. Sem medo, sem vergonha, sem. Assume o seu relacionamento com Jesus. Fantástico. Muito bem, a primeira pergunta das 4 é: você descobriu alguma coisa nova nesse texto, algo que você já até sabia, estava meio oculto e veio à tona? O que que esse texto fez você descobrir de novo? Ou que te impactou? Você pode me dizer? Por favor, anota aí, se você puder, né? Aliás, fazendo um parênteses aqui, os meus seguidores nesse canal não têm o hábito de comentar nem de dar like, né? Isso prejudica um pouquinho o avanço do canal. Se você puder fazer isso, ou fazer algum comentário, um like, ajuda bastante. Voltamos lá. No meu caso, eu descobri que uma pessoa enferma, mesmo sem conhecer Jesus, quando ouve a palavra de Jesus, leva a sério e obedece. Enquanto que muitos que conhecem a Jesus, ouvem a palavra de Jesus, mas fica questionando, ou numa linguagem evangélica, colocando Deus à prova. Porque esse enfermo dizendo, mas quem é você? Com que autoridade você está mandando eu andar? Sabe que eu já sabe? Você sabe que o judeu podia questionar, ele simplesmente, imediatamente, ele ouviu e obedeceu a Jesus. Isso é fantástico. Tá? Eu não sei o que você descobriu, mas isso para mim foi algo majestoso ao descobrir essa atitude nessa pessoa enferma, né? A segunda pergunta é: o que você descobriu nesse texto que você não deve fazer? O que é que você descobriu nesse texto que você não deve fazer? Se você estiver fazendo, não vai fazer mais, mas que você não vai fazer. O que é que você descobriu? É de suma importância você descobrir algo no texto que você não deve fazer ou não deve fazer mais. Porque isso é um estudo de descoberta. Não sou eu que estou dizendo para você, não vou te dizer o que você não deve fazer, mas o Espírito Santo está revelando a você o que você não deve fazer. No meu caso, é responsabilizar os outros por eu não alcançar esta ou aquela bênção de Deus, ou esse ou aquele favor de Deus. Eu não consigo por causa da minha esposa, eu não consigo porque o meu pastor é ruim, eu não consigo por isso, por aquilo. Responsabilizar outros, justificar minha situação apontando os outros como culpados. Isso eu não posso fazer. Já fiz algumas vezes. Lamento, já fiz. Como pastor, como bispo, não, a igreja não cresceu por causa de fulano, não cresceu por causa de ciclano. Nesse texto eu descobri que isso não, diante de Deus, ele não considera, ele não leva em conta, porque ele diz, eu estou aqui. O que você quer? Eu estou aqui. Se não tem ninguém, se outros são mais habilidosos que você, eu estou aqui. Uau, isso mexeu bastante comigo, confesso a vocês.
Ok, a terceira pergunta, então, é: o que você descobriu nesse texto que você precisa fazer ou continuar fazendo com mais intensidade? O que você descobriu nesse texto que você precisa fazer ou continuar fazendo com mais intensidade? Primeiro, o que eu não devo fazer. Agora, o que eu tenho que fazer daqui para frente? O que o Espírito Santo me fez descobrir? Algo que eu preciso fazer, tenho que fazer para agradar a Deus, para viver uma vida abençoada, para fazer diferença onde eu estou. O que eu tenho que fazer? Mas no meu caso, eu descobri que ser grato às pessoas que me ajudam todos os dias. Note que esse enfermo foi ingrato na sua primeira justificativa. Se ele tinha dificuldade para andar, se ele tinha dificuldade para se locomover, provavelmente alguém levava ele e deixava no tanque. Alguém levava comida para ele ou água. E ele diz: não tenho ninguém. Como é triste a gente desprezar o que os outros fazem por nós. Isso é muito triste. Né? Jesus fala: se alguém der um copo de água, você tem que entender que ele vai receber um galardão. Sabe? Esse homem foi muito infeliz nessa justificativa. Não tem ninguém. Quantas vezes eu já disse: eu não tenho ninguém? Quantas vezes eu já ouvi pessoas falar: eu não tenho ninguém, pastor, para me ajudar, não tem ninguém. Será? Será? Se você analisar em volta, você vai encontrar muitas pessoas que em muitos momentos difíceis estiveram presentes com você. E se você chegou aonde está, se você está na beirada de um tanque, pronto para ser curado, é porque alguém te conduziu até lá. Alguém te alimentou por 38 anos. Alguém fez algo por você. Então, o que eu descobri que eu tenho que fazer é reconhecer as pessoas que já fizeram muito por mim, sabe? E ser gratos a ela. Como eu já falei num dos estudos, eu fiz uma lista, né, de pessoas que foram, usaram de beneficência comigo, me abençoaram, me ajudaram, me sustentaram, e não só financeiramente. Eu tenho que lembrar sempre de um irmão da Igreja Presbiteriana Independente de Londrina, no Paraná, o sobrenome dele é Teixeira. Ele pagou 3 anos de estudos meus, sem me conhecer, sem saber. Eu era do Rio de Janeiro, ele de Paraná, mas um dia ele disse: se você precisa, eu vou pagar seus estudos. É inesquecível isso. E às vezes eu digo: não tem ninguém. Sempre tem alguém com você, pode estar certo disso. Sempre vai ter. Bom, a última é: então, qual é o desafio que você leva para casa hoje? Qual é o desafio que você tem para essa semana? Qual é o desafio que esse texto impõe a você nesta semana? Isso eu gostaria que você escrevesse agora. Qual é o desafio que esse texto impõe a você? Escreva aí e, sabe, procure vencer, cumprir esse desafio. Aí você pergunta: mas qual é o desafio que esse texto impõe a você, pastor? Foi ser o primeiro a desfrutar a bênção de Deus. Quando aquele homem diz assim, quando ele diz: quando eu vou, vai outro antes de mim. Olha só o texto. Eu acho muito, muito interessante isso, né? Quando ele dá essa desculpa, ele falando para Jesus, no versículo de número, cadê o versículo? Versículo 7, né? Quando ele diz: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E o desafio que esse texto me impõe é: Jessé, não deixe outro chegar antes. Vá você.
vá na água, seja curado, seja abençoado, corra com toda a velocidade que você puder. Se lance de toda forma que você puder, para ser este que chegue para ser abençoado. Espero que você tenha grandes desafios na sua vida. Vamos orar. Senhor, o Senhor me fez descobrir nesse texto que chegar primeiro não é egoísmo, não é desprezar os outros, não é querer ser melhor, mas ser o primeiro é fruto de uma decisão, de um compromisso contigo, de não dar desculpas, não me contentar com o que eu vivo hoje, mas correr, como a Bíblia diz, com paciência, a carreira que nos está proposta. E que não somente eu, mas cada pessoa que, através desta plataforma, tem estudado esta palavra conosco. Senhor, que o teu Espírito possa revelar, possa fazer com que coisas maravilhosas cada um de nós possa descobrir e assim viver intensamente a tua palavra. Obrigado, Senhor. Te agradeço no nome de Jesus. Amém.